Isso se parece mais ou menos com um homem ser ameaçado de prisão a menos que coopere em fornecer informações sobre certas pessoas, e quando ele quiser saber por quê, é informado de que a prisão seria por cumplicidade no assalto de um banco. Quando ele pergunta que banco foi assaltado e quem são os assaltantes, dizem-lhes: Bem, nós não sabemos ainda que banco foi assaltado ou quem o assaltou, mas temos toda certeza que houve um assalto a banco em algum lugar, a menos que responda nossas perguntas. Nós o julgaremos culpado de cumplicidade e você poderá ir para a cadeia. Nestor explicou que tinha estudado na escola bíblica de Gileade, tendo Ed Dupley como um de seus instrutores, e portanto o conhecia desde então, e que me conhecia desde o tempo em que servi como missionário e superintendente de filial em Porto Rico. Ele admitiu ter conversado com cada um de nós ocasionalmente, mas que essas conversas não envolviam nada pecaminoso ou mal, a que era um assunto pessoal dele. Por volta de 22 de abril, quando Albert Schreider atendeu a minha solicitação e me telefonou, a máquina judicativa da organização estava em pleno funcionamento e se movendo com rapidez. Ele, como presidente do corpo governante, sabia melhor do que ninguém de todos esses fatos, pois todas as comissões de investigação envolvidas estavam sob a direção da comissão do presidente. Ele sabia que sua comissão tinha reproduzido a fita de 2 horas mencionada anteriormente, diante do corpo governante, uma semana antes de seu telefonema. Ele sabia que as várias comissões de investigação tinham sido todas instruídas ao escutar partes da fita e que estavam, naquele exato momento em que ele falava comigo, usando meu nome, junto com o de Ed Dubley e seus interrogatórios. Ele sabia que se incluía a acusação extremamente grave de apostasia nas audiências de comissão. Sabia das seríssimas repercussões que isso poderia ter sobre nós dois, homens a quem ele conhecia por décadas e a quem ele chamava de seus irmãos. Que me disse então ele nessa conversa telefônica? Considere. Após uma breve troca de cumprimentos, eu lhe disse: Diga-me, Bert, o que está se passando no departamento de redação? Sua resposta foi, abre aspas, Bem, o corpo governante achou por bem que alguns de nós fizéssemos uma investigação no departamento para ver o que se poderia fazer para melhorar a coordenação, a cooperação e a eficácia do departamento, e para ver se alguns dos irmãos tinham reservas sobre certos pontos. Fecha aspas. A expressão final, no que se relaciona a pessoas terem reservas, foi dita de uma maneira um tanto despreocupada, como se fosse de importância secundária. Ele teve uma oportunidade clara para relatar-me os fatos quanto ao que estava acontecendo. Preferiu não fazê-lo. Então, perguntei-lhe que motivo poderia haver para tal investigação em grande escala. Ele tinha agora uma segunda oportunidade para dar-me uma explicação honesta da situação. Sua resposta foi, abre aspas, Bem, o departamento não está funcionando tão eficientemente como deveria. O livro para o congresso deste verão vai chegar à gráfica um tanto atrasado. Fecha aspas. Pela segunda vez, ele preferiu dar uma resposta evasiva em vez de responder diretamente à minha pergunta. Quanto à sua declaração, respondi-lhe que isso não era nenhuma novidade, mas que, no ano anterior, o comentário à Carta de Tiago, escrito por Ed Dubley, e o livro A Escolha do Melhor Modo de Vida, escrita por Reinhold Leggins, tinha chegado à gráfica no início de janeiro, com tempo suficiente. Eu sabia disso, uma vez que era minha responsabilidade designada providenciar para que esses livros fossem desenvolvidos a tempo. O livro para 1980, intitulado Felicidade, Como Encontrá-la, estava sendo escrito por Jenny Smelling, que nunca escrevera um livro antes, e o projeto não estava sob minha supervisão.
Acrescentei que não via razão para que isso se constituísse em causa para tal investigação. Schreider continuou, abre aspas, e além disso, alguns dos irmãos não estão muito contentes com a maneira como seus artigos estão sendo reescritos. Hudson disse que tinha entregado um artigo. Ele deu aqui o tema do artigo e que estava muito descontente com o modo como este foi referido. Fecha aspas. Eu disse, Bert, você sabe como são os autores. Nenhum deles gosta de saber que suas matérias sofreram uma cirurgia. Mas isso também não é nenhuma novidade. Tem sido sempre assim desde que existe o departamento de redação. O que Lima Swing, o coordenador do departamento de redação, acha disso? Ele respondeu, Lima não está aqui agora. Eu sei que ele não está aí, respondi. Ele está numa viagem de zona. Escreveu para ele? Não, disse ele. Então falei, Bert, acho isso muito estranho. Se, por exemplo, Milton Henschel, o coordenador da comissão editora que supervisiona todas as operações da gráfica, estivesse ausente e outro membro da comissão editora estivesse também ausente, digamos, Grant Sweets, e chegasse relatórios ao corpo governante dando conta de que a gráfica aí não estava funcionando tão eficientemente como deveria, você acha que o corpo governante iniciaria uma investigação em grande escala da gráfica e de seu funcionamento numa ausência desses dois irmãos? Eu sabia que tal ação não seria sequer cogitada. Ele balbuciou alguma coisa e disse, bem, o corpo governante não pediu para fazer isso e estamos simplesmente fazendo um relatório para eles. Vamos apresentar nosso relatório amanhã. A minha resposta foi, bem, apreciaria que você mencionasse minha opinião sobre o assunto. Acho que é um insulto para Lyman Swing, sim, para um homem, para seus anos de serviço e para sua posição, tomar uma ação como essa sem consultá-lo, sem nem mesmo avisá-lo. Schreider disse que transmitiria este meu parecer. Acrescentei que, se houvesse qualquer coisa de importância verdadeiramente grande que exigisse uma discussão, eu poderia ir lá. Ele disse, você poderia? Respondi, é claro que poderia. Seria só uma questão de pegar um avião e ir aí. Ele perguntou se eu poderia vir na quarta-feira seguinte. Respondi-lhe, qual será a finalidade se Lyman Swing não vai estar aí nessa ocasião? A conversa parou por aí. O presidente do corpo governante das Testemunhas de Jeová teve múltiplas oportunidades de atender franca e honestamente a meus pedidos de informação por dizer, o que achamos é que surgiu um problema muito sério e que existem até acusações de apostasia sendo feitas. Achamos que você deveria saber que seu nome foi envolvido, e antes de fazer qualquer coisa, pensamos que a única coisa cristã a fazer era falar primeiro com você. Em vez disso, ele não disse nada, nem uma única palavra que indicasse ser este o caso. Naturalmente, ele não poderia ter expressado muito bem a última parte dessa declaração, visto que ele e os outros membros da comissão do presidente já haviam desencadeado uma operação em grande escala que incluía gravações, comissões de investigação e interrogatórios. O quadro que me foi apresentado pelo representante do corpo governante foi, falando de modo franco, enganoso e fictício. Porém, eu não tinha como saber exatamente naquela ocasião quão enganoso e fictício era. Logo comecei a ficar sabendo, mas principalmente através de fontes fora do corpo governante. Se era difícil entender o comportamento do corpo governante e de sua comissão do presidente nesse respeito, considerei ainda mais inexplicável e injustificável não terem sido eles abertos e francos com Ed Dublin, que estava lá mesmo na sede. Quando ele perguntou a Barry e a Barr qual era o propósito do
do interrogatório deles, o mero senso de justiça deveria tê-lo impelido a dizer-lhe por que o corpo governante os havia designado para interrogá-lo e quais as graves acusações que estavam sendo feitas. Os princípios bíblicos incluindo a declaração do Senhor Jesus Cristo de que deveríamos fazer aos outros como desejássemos que eles nos fizessem, teriam certamente exigido de alguém que lhe dissesse, em sua presença, quais as acusações de apostasia que eles estavam fazendo pelas costas. O que sabiam disso, preferiram não fazê-lo naquela ocasião. Eles decidiram não fazê-lo por quase mais um mês. Não obstante, tanto seu nome como o meu foram passados para os membros da comissão de investigação e, em seguida, para os das comissões judicativas, para pelo menos uma dúzia ou mais de homens, e ainda assim, ninguém do corpo governante se chegou a ele para informar-lhe quais as graves acusações que estavam sendo vinculadas a seu nome. Contudo, muitos deles ouviam numa base diária. Não entendo como esse procedimento pode ser considerado digno de ser chamado cristão. Na sexta-feira, 25 de abril, apenas 3 dias depois do telefonema de Schreider em resposta à minha solicitação, comissões judicativas que funcionavam sob a sanção e direção da comissão do presidente do corpo governante desassociaram Chris Sanches, sua esposa e Nestor Cullian. René e Elci Vasquez foram também desassociados por uma comissão ao mesmo tempo em que o foi um ancião de uma congregação próxima de René. Os nomes de todos, com exceção do ancião da congregação, foram lidos perante todo o pessoal da sede, indicando que eles haviam sido desassociados. Dessa maneira, o corpo governante fez o anúncio a bem mais de 1.500 pessoas. No entanto, eles não acharam adequado dar-me essa informação. Tomei eventualmente conhecimento do ocorrido, é claro, mas por meio de telefonemas de afetados, não por parte de nenhum dos seus companheiros do corpo governante. Gianni Beers, que servia como membro da equipe da sede havia 10 anos e que conhecia bem Sanches e Cullian, descreveu suas impressões do evento da semana 21 a 26 de abril do seguinte modo, abre aspas, creio que a coisa que ficou mais gravada na minha mente durante aquela semana foi a maneira cruel como esses amigos estavam sendo tratados. Eles nunca sabiam quando seriam chamados para uma audiência com a comissão. De repente, tocava o telefone e lá se ia Chris. Em seguida, ele estava de volta. O telefone tocava e lá ia Nestor. E assim ia vez após vez. Foram mantidos constantemente em expectativa durante aquela semana. Um dia, quando eu estava conversando com Norma, ela me contou que a comissão seria que ela conversasse com eles sem a presença de Chris e ela não sabia o que fazer. Sugeri-lhes que Chris deveria estar presente em todas as ocasiões porque, do contrário, ela nunca teria uma testemunha de que eles haviam de dizer-lhe, nem de como ela lhes responderia. Eles poderiam dizer qualquer coisa, e ela não teria como provar que foi diferente. Estava ficando evidente que eles estavam tentando jogar Norma contra Chris. Finalmente, na tarde de sexta-feira, 25 de abril, às 4h45, a comissão chegou acelerado ao 8º andar onde todos trabalhávamos e se dirigiu para o salão de conferência que ficava diretamente por trás de minha escrivaninha. Pouco depois, todos começaram a deixar o trabalho e a ir para os quartos, mas fiquei por ali para ver qual seria o resultado. Chamaram Chris e Norma, e Nestor e Tony, e à medida que cada um saía, eu ia ver qual tinha sido o veredicto. Lembro que, quando fui ao escritório de Nestor para falar com Tony e com ele, eles me disseram que era melhor eu sair antes
de me meter em problemas também por ser vista com eles. Caminhei sozinha para o quarto enquanto procurava a todo custo segurar as lágrimas. Sentia-me simplesmente arrasada. Não podia crer no que estava acontecendo. É um sentimento que jamais esquecerei. Esse lugar tinha sido meu lar durante muitos anos e eu tinha desfrutado minha permanência ali. Agora era como se eu estivesse num lugar totalmente estranho para mim. Raciocinava sobre as palavras de Cristo, de que, pelos seus frutos os reconhecereis, e simplesmente não conseguia conciliar o que eu tinha visto e ouvido durante essa semana como sendo algo cristão. Foi tão rude e desamoroso. Essas eram pessoas que tinham contribuído com anos e anos de serviço para a sociedade, tinham boa reputação e eram muito estimadas por todos. E não obstante, nenhuma misericórdia pôde ser-lhes demonstrada. Isso era incompreensível para mim. Eu tinha uma reunião naquela noite, mas resolvi não ir porque me sentia verdadeiramente perturbada. Mais tarde, naquela noite, quando Leslie, a companheira de quarto de Diane, voltou da reunião, nós ficamos conversando quando ouvimos alguém bater na porta. Isso foi por volta das 11 horas da noite. Era Tony Cullian. Mal entrou. Foi logo caindo em prantos. Simplesmente soluçava. Ela não queria que Nestor soubesse quão transtornada ela estava. Sentamo-nos todas ali, choramos juntas e conversamos. Fizeram-lhe saber que ela e Nestor eram nossos amigos agora como sempre o foram, e procuramos encorajá-la o mais que podíamos. Não consegui dormir muito bem naquela noite e me levantei por volta das 2 ou 3 horas da madrugada. Apenas me sentei no banheiro, meditando sobre o que tinha acontecido e senti como se fosse um pesadelo. Não parecia ser real para mim. No sábado pela manhã, fui ver Nestor e Tony, e Chris e Norma, e quando cheguei ao quarto de Cullian, tinha acabado de receber a visita de John Butch, um membro do corpo governante. Ele tinha sido convidado para informá-los de que sua apelação tinha sido rejeitada pelo corpo governante. A comissão lhes tinha dito, na sexta-feira à noite, que teriam de entregar sua apelação na manhã seguinte, às 8 horas. Isso por si só era ridículo, mas eles cumpriram e entregaram a apelação por volta das 8 horas da manhã. Butch foi enviado para informá-los do não. Nestor lhe perguntou por quê, e ele lhe disse que ele, Butch, era apenas um mensageiro. Deixou claro que não queria discutir nada com nenhum deles. Fecha aspas. Tratava-se aqui de pessoas que haviam estado associadas durante décadas, que tinham dedicado de toda a alma e por tempo integral muitos anos de sua vida ao serviço que acreditavam ser de Deus, e apesar disso, no espaço de 6 dias, a contar de segunda-feira, de 21 a 26 de abril, tudo isso foi deixado de lado e foram desassociados. Durante essa semana, quando as escrituras eram utilizadas por seus interrogadores, eram de um modo assustador e condenatório, não da maneira descrita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, 24 e 25, onde ele instrui, abre aspas, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amigável para que todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhes opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Nova Versão Internacional. Fecha aspas. Creio que dispõe contra si mesma qualquer religião que não esteja disposta a tomar tempo para arrazoar com as pessoas por meio da palavra de Deus, não durante algumas horas ou mesmo durante alguns dias, mas durante semanas ou meses, quando essas pessoas questionarem a base da Bíblia, dos ensinos dessa religião. Quando os que estavam sendo interrogados na sede traziam à atenção pontos bíblicos, eram suscitamente advertidos.
Não estamos aqui para debater suas questões bíblicas. Haller Miller disse a René Vasquez. Não pretendo ser erudito bíblico. Procuro manter-me atualizado com as publicações da sociedade e isso é mais ou menos tudo o que posso fazer. Na mente dos interrogadores, a questão principal era não a lealdade a Deus e a sua palavra, mas a lealdade à organização e seus ensinos. Nisso, como já foi demonstrado, eles tinham o amplo apoio das publicações da sociedade. Pode-se dizer com toda a verdade que nenhuma das pessoas desassociadas entretinham qualquer intenção de separar-se das testemunhas de Jeová, nem qualquer intenção de incentivar outros a separarem. A atitude delas é expressa de forma comovedora nesta carta escrita por René Vasquez, ao apelar da sua desassociadora tomada contra ele e sua esposa. René Vasquez, 31/6/81, 4 de maio de 1980. Comissão Judicativa, aos cuidados de Claudius Johnson. Prezados irmãos, acho mais uma vez necessário, por meio desta, apelar para seu raciocínio são e julgamento imparcial no sentido de que vejam que não somos culpados da acusação lançada contra nós, minha esposa e eu. Nós, na realidade, não entendemos realmente nem sabemos quem são os nossos acusadores. Durante nossa audiência, declaramos vez após vez, de coração, com toda a veracidade diante de Jeová Deus, que a mera ideia de promover uma seita ou sermos apostas era totalmente inconcebível da nossa parte. Não é isso corroborado pelo meu serviço dedicado a Jeová Deus durante os últimos 30 anos, a ponto de dar atenção mínima na minha própria família e ao meu trabalho secular? Por que deveriam minhas ações recentes com respeito à consideração de alguns pontos bíblicos, em conversa particular com alguns irmãos e amigos queridos, ser de repente interpretadas como um ataque à organização ou como apostasia? Por que deveria ser tomada uma ação tão extrema como a desassociação quando a ponderação sensata, a bondade, o verdadeiro amor cristão e a misericórdia poderiam reparar e sanar quaisquer mal-entendidos ou mágoa em resultado de comentário imprudente ou da repetição de coisas que não estão em harmonia com o que tem sido publicado pela sociedade? Onde está a pessoa má, iníqua, o odiador de Jeová, o indivíduo rebelde, o praticante impenitente de atos iníquos que deveria ser eliminado? Por que deveria ser usada uma definição legalista de apostasia de maneira tão fria e sem misericórdia para condenar pessoas que não têm feito outra coisa senão servir fielmente e derramar suas almas em favor dos irmãos por tantos anos? Quem são os que estão causando vitupério ao nome de Jeová e dando uma reputação ou imagens ruins da organização? Não são as acusações drásticas que estão sendo tomadas e os métodos desamorosos que estão sendo usados, e os rumores caluniosos que estão sendo espalhados, e a falta de misericórdia e amor cristão, a suposta, ou melhor, a suspeita, o medo e o terror das investigações inquisitórias, o que está multiplicando 1000 vezes qualquer mal-entendido ou dano involuntário devido a pessoas que repetiram de maneira inadequada algumas coisas que lhe foram ditas? Irmãos, não há nada em nosso coração a não ser amor pela inteira associação de nossos irmãos, e de maneira alguma temos minha esposa ou eu desejado agir com, ou tido alguma intenção maliciosa de causar confusão ou perturbação de sua fé. Como trataria Cristo Jesus de uma situação como esta? Parece que o objetivo principal da comissão era estabelecer a culpa por provar que houve apostasia. Apesar de nossas expressões repetidas, declarações de coração, de que buscar um proceder de apostasia é inconcebível, de que tal coisa jamais veio ao nosso coração, ainda persistiu essa acusação.
A comissão parece ter sido incumbida de provar que somos apóstatas, por mostrar que as conversas pessoais, em particular, que tivemos com alguns dos nossos queridos amigos eram, na verdade, parte de um esquema malicioso com o objetivo de formar uma seita ou causar divisão por apostasia. Em duas ocasiões diferentes, o irmão Harold Jackson usou a ilustração de uma moça que cometeu fornicação, mas que, na sua mente, a ideia de fazer isso era tão objetável que ela, de fato, acreditava que não tinha cometido fornicação, mas estava grávida. A aplicação era que, não importa quão detestável fosse para nós a ideia de sermos apóstatas, não importa se nosso coração e consciência nos dissessem que é inconcebível para nós fazer tal coisa, ainda assim somos apóstatas. Mas, irmãos, sabemos a diferença entre a nossa mão direita e a esquerda. Este não é o caso de uma moça com falta de compreensão e experiência. No entanto, em consideração ao argumento, ainda que este fosse o caso, que nós somos alguma coisa que não somos, já que não o somos em nosso coração, mente e consciência, como trataria Cristo do assunto? Não estenderia ele sua benignidade e misericórdia sobre essa moça, de modo que o pecado não dominasse como rei, visto que ela morreu para que se nos mostrasse misericórdia? Por outro lado, mostraria a sabedoria de cima usar o exemplo dessa moça como princípio para julgar outro, caso no qual a moça tenha certeza de que não cometeu fornicação, mas seu ventre está crescido? Que dizer de um exame apropriado mostrasse que ela tinha um cisto no útero, de modo que estivesse de fato falando a verdade, mas lhe pressionaram tanto com interrogatórios e angústia mental que o fizeram sofrer e, para agravar, começaram a circular rumores caluniosos dizendo que ela estava grávida, que ia ter gêmeos, que já deu à luz a trigêmeos e assim por diante? Quem estaria causando o verdadeiro dano? Não evitaria o amor e a misericórdia de Cristo Jesus uma injustiça tão grande? Por esta mesmíssima razão, Cristo Jesus disse aos que condenaram por fazer as obras de cura no sábado: Parai de julgar pela aparência externa, mas julgai com julgamento justo. O irmão episcopo, que fazia parte da comissão judicativa, declarou, por meio de várias perguntas capciosas, que um apóstata podia ser muito sincero no que estava ensinando, mas ainda era um apóstata. A aplicação seria que, apesar de nossas contínuas manifestações indicando que tal proceder apóstata é inconcebível da nossa parte, que jamais havíamos participado de qualquer plano malicioso contra a organização, nem de formação de seita, ainda deveríamos ser tratados como apóstatas por causa das coisas que consideramos em nossas conversas particulares com nossos amigos. No entanto, se fôssemos usar essa definição de apostasia, então teríamos de concluir que nossa história como organização, representada pelas Testemunhas de Jeová, está cheia de atos de apostasia. Quando estávamos ensinando que a presença invisível de Cristo Jesus começou em 1874, éramos muito sinceros, mas Jeová sabia que o que estávamos ensinando não estava em harmonia com a verdade bíblica. Então, ele teria de ter nos considerado apóstatas, segundo a definição expressa pelo irmão episcopo. Vez após vez, temos ensinado como organização com devoção piedosa e sinceridade, o que resultou não estar em harmonia com a palavra de Deus. E a fé de muitos foi perturbada quando as coisas não se revelaram da maneira como ensinávamos. Estaria em harmonia com a misericórdia ou amor julgar a organização como apóstata sem base nisso? Seria um raciocínio sensato colocar a organização na classe de Himeneu e Fileto, que estavam subvertendo a fé dos muitos, ou melhor, dos outros, dizendo que a ressurreição já tinha ocorrido? A base da ação contra nós é termos considerado certos pontos da Bíblia com alguns irmãos em conversas particulares com eles.
Um dos privilégios fundamentais que cada um tem como indivíduo é o de falar confidencialmente com um amigo ou pessoa de confiança. Se este privilégio for retirado, ou se for nos dito que temos de confessar tal conversa confidencial e ser então julgados com base em tais declarações, ou se os indivíduos que tomamos em nossa confiança forem forçados, por termos uma ação contra eles e acusarmos de conversar com eles, que tipo de sujeição estamos exigindo como organização? Não estaria isso efetivamente violando a chefia de Cristo Jesus sobre a congregação? Podemos dar vários exemplos desse tipo de conversa no passado, por parte de muitos, inclusive de alguns que estão em nossa comissão, envolvendo coisas não publicadas ou ensinadas pela organização. Se eu estou a par de tais conversas, quanto mais sabem ou souberam delas? A quantos falaram eles a respeito dessas coisas? Deveríamos agora iniciar uma investigação inquisitória para determinar isso e argumentar que eles são apóstatas? A própria razão pela qual não mencionei tais exemplos, dando nomes, é porque sei que seria injusto fazer tal coisa. Não queremos dar a impressão de estarmos apontando o dedo para alguma outra pessoa. Então, os irmãos, agora, sob uma atmosfera de terror e de medo, que a simples menção de leitura da Bíblia em casa seja vista como suspeita de possível apostasia, ou melhor dizendo, heresia? Em nossa reunião judicativa, quando dissemos que estávamos muito tristes por causa da perturbação que de alguma maneira nos foi atribuída devido a uma repetição muito precipitada de certos pontos a vários irmãos, e quando demos a garantia de que não conversaríamos de maneira alguma novamente sobre tais coisas com outros, mas em vez disso, diríamos a quem quer que mencionasse tais coisas que tal conversa deveria ser contida. O irmão Harold Jackson declarou enfaticamente que eu teria de fornecer alguma espécie de garantia quanto a isso, e prosseguiu então dizendo que éramos um perigo para a organização, e insinuando que eu estava seguindo o molde de encobrir as coisas e que ele pessoalmente não acreditava no que eu estava dizendo. Qual é a orientação dada na Bíblia com relação a isso? Como se pode dar essa garantia? Mesmo se houvesse motivo válido para alguém ser acusado de promover uma seita, Tito capítulo 3, versículo 10 diz: Quanto ao homem que promove uma seita, rejeita-o, depois da primeira e da segunda admoestação. A segunda admoestação seria devido ao indivíduo continuar com novas transgressões, indicando que insistia em promover uma seita. Mesmo que fôssemos vistos como essa espécie de pessoas, desde precisamente o primeiro e lamentável mal-entendido, temos até nos tornado anormalmente não comunicativos a fim de evitar qualquer mal-entendido adicional, já que a mera garantia verbal não seria suficiente, conforme dá a entender o conselho de Paulo, a conduta do indivíduo dispensando uma segunda demonstração pela repetição do erro seria a garantia necessária. Mesmo esse benefício da dúvida não nos está sendo concedido. Foi dito mais de uma vez pelo irmão Jackson que as coisas comentadas constituíam um ataque contra o próprio coração da organização. Porém, em primeiro lugar, não existe tal ataque, e não tenho pessoalmente conhecimento de ninguém comandando um ataque. Poderia ser o caso de alguém estar usando uma expressão cunhada por alguma pessoa sem discernimento, fazendo um julgamento apressado e apresentando uma reclamação? Deveria uma declaração ou julgamento apressado como esse ser de repente aceita como uma verdade absoluta e usada para medir todo mundo por ela? Irmãos, as medidas extremas e estranhas que estão sendo tomadas em relação a essa situação são muito perturbadoras e desconcertantes. Apelamos com base na justiça e na misericórdia, pois fomos julgados por um erro que não cometemos. Estejam certos de nossas orações a Jeová para que se esclareça este assunto,
para a bênção de seu nome e o bem-estar espiritual do seu povo, seus irmãos René Vasques e Elciba Vasques. Fecha aspas. Uns 30 anos antes, René tinha deixado a casa de seu pai para escapar do que sentia ser uma atmosfera opressivamente intolerante que revelava estreiteza mental. Buscou a liberdade para prosseguir com seu interesse nas testemunhas de Jeová. Daí em diante, ele se entregou de corpo e alma ao serviço dela. Agora, no espaço de 2 semanas, viu esses 30 anos postos de lado como não tendo nenhum valor especial. Foi submetido a um intenso interrogatório. Sua sinceridade e motivação foram contestadas e foi rotulado de rebelde contra Deus e contra Cristo. Sua carta expressa sua angústia dolorosa ao encontrar-se na mesma atmosfera de intolerância religiosa e estreiteza mental da qual imaginava ter escapado. René teve sua apelação acatada e se reuniu mais uma vez com uma comissão, formada por 5 anciãos diferentes. Todo o esforço que ele fez para ser conciliatório, para mostrar que não estava procurando criar uma controvérsia sobre questões doutrinais específicas, que não tinha nenhum desejo de ser dogmático sobre tais coisas, foi rejeitado como evasivo, como evidência de culpa. A certa altura, depois de horas de ser repetidamente atacado com perguntas, ele foi interrompido por Sanfriens, membro da comissão de apelação, que disse: "Isso é um monte de besteira, literalmente água em que porcos foram lavados. Agora vou ler essa lista de perguntas para você e quero que me responda sim ou não." Para René, cujo idioma materno é o espanhol, o termo rogash era estranho, e apesar de ter concluído depois tratar-se simplesmente de alguma expressão regional, ele disse que naquele momento se sentiu atingido como por uma imagem tão real de imundície que estalou alguma coisa dentro dele e respondeu: "Não, não vou responder a mais nenhuma das suas perguntas. Vocês estão tentando peneirar meu coração e não vou mais suportar isso." Anunciou-se um recesso na sessão. René saiu caminhando e, ao chegar à rua, desatou a chorar. A comissão manteve a decisão de desassociação. De todas as pessoas que René tinha conhecido e com quem havia trabalhado no departamento de serviço em Brooklyn, inclusive aquelas que haviam estado dispostas a aproveitar-se de sua bondade e prestimosidade durante muitos anos, não apareceu nenhum para dizer pelo menos alguma coisa a seu favor, para expressar algum pedido visando um tratamento similarmente bondoso com relação a ele. Na balança da justiça da organização, sua sinceridade inegável, seu registro impecável dos últimos 30 anos, nada disso tinha peso algum caso ele não estivesse totalmente de acordo com a organização e não se mantivesse em silêncio absoluto. Em meio a tudo isso, parecem aplicar-se as palavras do discípulo Tiago ao escrever. Abre aspas. "Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia. A misericórdia, porém, desdenha o julgamento." Fecha aspas. Finalmente, em 8 de maio de 1980, o corpo governante me informou oficialmente que meu nome estava envolvido nisso. Veio uma chamada telefônica do presidente Albert Schreiner e ele disse que o corpo governante queria que eu fosse a Brooklyn para comparecer perante ele. Esta foi a primeira vez que me deram qualquer indicação em absoluto de que eu estava de alguma maneira sob suspeita. Tinham-se passado 15 dias desde nossa conversa anterior, na qual o presidente evitara repetidamente dizer-me o que estava realmente acontecendo. Eu ainda não tinha conhecimento da existência da entrevista gravada de 2 horas ou de que ela tinha sido apresentada diante do corpo governante em sessão geral. Tinham-se passado 23 dias desde que isso fora feito.
Nesses 23 dias, eles tinham não só apresentado essa gravação diante do corpo governante, mas também repassado partes dela que incluíam meu nome e de Ed Dudley diante de pelo menos 17 pessoas fora do corpo, aqueles que formavam as comissões de investigação e julgamento. Tinham desassociado 3 membros do pessoal da sede e 3 pessoas de fora. Uma delas era amigo meu de 30 anos. Tinha gravado outra entrevista com um homem chamado Bonelli, fita essa que será considerada mais adiante. E, no geral, não apenas solicitavam, mas procuravam ativamente qualquer evidência de natureza incriminatória que pudesse ser conseguida dos membros da família de Betel e de outros, sendo usado até ameaça de desassociação por arrancar informações de alguns. Somente depois disso, tudo é o que o governante Somente depois disso tudo é que o corpo governante, por meio de seu presidente, achou conveniente informar-me que me via como estando de alguma forma implicado no que estava acontecendo. Por quê? O que eu sabia foi aquilo de que tomei conhecimento inteiramente por outras fontes, não pelo corpo governante, do qual tinha sido membro durante 9 anos. Os membros da sede de Betel, que eram submetidos a interrogatório e julgamento, me telefonavam expressando seu desalento diante da atitude rude e intolerante demonstrada. Expressavam seu pensamento de que os que dirigiam todo o processo estavam simplesmente avançando por meio deles, de modo a chegar a seu verdadeiro objetivo, Ed Dudley e eu. Achavam que tais pessoas estavam seguindo o que consideravam ser o caminho mais estratégico de começar pelos menores, os menos conhecidos e menos proeminentes, estabelecendo sua culpa, fazendo parecer como se a situação fosse de proporções grandes e perigosas, e em seguida, tendo estabelecido uma base tão sólida quanto possível, passariam a tratar dos mais conhecidos e proeminentes. Certa ou errada, esta era a impressão que eles tinham. Seria interessante ouvir os membros da comissão do presidente, a quem finalmente chegavam todos os relatórios e que respondiam a todos os pedidos de orientação por parte das comissões de investigação e julgamento, a fim de saber que possíveis razões podia essa comissão ter para proceder da maneira que o fez. Quando o presidente Schreider me telefonou em 8 de maio, expressei meus sentimentos de quão difícil achava compreender o motivo, depois de termos morado e trabalhado juntos, semana após semana, por 9 anos com os membros do corpo governante, 15 anos com alguns, de nenhum deles ter tido a consideração fraternal de comunicar-se comigo quanto ao que estava acontecendo. Com toda a justiça aos membros como um todo, deve-se admitir que eles podem não ter sabido detalhadamente como a comissão do presidente estava manejando o assunto. Podem não ter conhecido o conteúdo da conversa telefônica de Albert Schreider comigo em 23 de abril e das respostas enganosas dadas às minhas perguntas, apesar de parecer possível, até mesmo provável, que a conversa tenha sido gravada, como parece indicar o desenrolar dos acontecimentos posteriores. De qualquer modo, deve-se reconhecer que alguns ou muitos dos membros podem ter esperado e acreditado que a comissão do presidente estava conduzindo os casos em um nível elevado, de acordo com os princípios cristãos, fazendo aos outros o que queriam que os outros lhe fizessem. Perguntei então a Albert Schreider como ele teria se sentido se no tempo em que ele estava na Europa, transmitindo seus pensamentos, dando uma aplicação diferente da expressão crítica essa geração, alguns em Brooklyn, ao ter notícia disso, tivesse apresentado acusações de tendências apostas da parte e começasse então
a juntar quaisquer outras declarações que ele possa ter feito em qualquer lugar, em qualquer ocasião e a qualquer pessoa como evidência para substanciar essa acusação grave, e tiverem feito tudo isso sem ter sequer se comunicado com ele para avisá-lo de que estava acontecendo? Como teria se sentido? Não deu nenhuma resposta. Eu lhe disse que ia a Brooklyn conforme solicitado e a conversa chegou ao fim. Quando cheguei a Brooklyn, em 19 de maio, a contínua pressão sobre meus nervos tinha me levado quase a um estado de choque. Parecia haver algo muito irracional acerca do que estava acontecendo, dos métodos utilizados. Alguns o chamavam de pesadelo, outros achavam que se precisava de um termo mais forte, a saber, paranoia. Cristãos inocentes estavam sendo tratados como se fossem inimigos perigosos. Tempos depois, encontrei um artigo que eu tinha lido e recortado alguns anos atrás do New York Times, com o título Acha-se desconfiança no pessoal de Nixon, entre outras coisas dizia o artigo. Abre aspas. Um psiquiatra do pessoal da Casa Branca, de 1971 a 1973, diz que um grupo íntimo em volta de Richard M. Nixon desconfiava profundamente das motivações das outras pessoas, considerava a preocupação pelos sentimentos dessas pessoas como debilidade do caráter e não podia respeitar a oposição ou a discordância leais. A discordância e a deslealdade eram conceitos que nunca eram diferentes o suficiente em suas mentes, disse o Dr. Jerome H. Jaffe. Essa era realmente a parte trágica. Discordar significava ser desleal. Esse é o tema que vinha à mente vez após vez. A administração admirava pessoas que podiam ser frias e desapaixonadas ao tomarem decisões sobre a equipe, disse. Fazer concessões ao sentimento das pessoas, reconhecer que um objetivo em particular não justificava a destruição de pessoas no processo de sua realização, não era algo que atraísse qualquer admiração. Tal preocupação era encarada como uma debilidade fatal. Desconfiavam profundamente das motivações das outras pessoas e eram incapazes de acreditar que elas pudessem sobrepor-se a motivos egoístas, disse ele. Fecha aspas. Verifico uma correspondência de precisão assustadora entre essa situação e as atitudes demonstradas em Brooklyn, na primavera de 1980. Discordar significa ser desleal. Esse é o tema que vinha à minha mente vez após vez. A vontade de Jesus Cristo parecia estar compassiva, que dá à amizade sua cordialidade. Pareciam ter sido substituído por um tratamento organizacional frio, que supunha o pior, que negava o benefício da dúvida e encarava a longanimidade e a paciência como debilidade, contrária aos interesses da organização e às suas metas de conformidade e uniformidade. Era como se uma enorme máquina leal tivesse sido posta em movimento e saísse esmagando de maneira insensível e implacável na direção de seu objetivo final. Achava difícil de acreditar que isso estivesse realmente acontecendo. Na sede, descobri, entre outras coisas, em cima de minha escrivaninha, uma nota preparada pela comissão do presidente desde a 28 de abril de 1980. Veja a seguir. Alguns dos pontos se revelaram surpreendentes para mim, pois eu nunca os havia sequer considerado, muito menos falado sobre eles com outras pessoas. Eram-me repugnantes os termos dogmáticos nos quais os pontos estavam definidos. Pensei que as observações ao pé da página representavam, de fato, a questão verdadeira, pois essas observações concentravam-se repetida ênfase sobre a estrutura bíblica básica das crenças cristãs da sociedade, o modelo de palavras salutares
que veio a ser biblicamente aceito pelo povo de Jeová ao longo dos anos. Isso tinha um tom familiar, pois era um argumento usado com bastante frequência nas sessões do corpo governante. O argumento de que se deve aderir aos ensinos já com muito tempo de tradição na sociedade, como se os anos em que se acreditou neles constituíssem prova de que eram corretos. Esses ensinos tradicionais, e não a palavra de Deus em si, era o X da questão. Ao corpo governante, evidências recentes de ensinos errados que estão sendo disseminados. Abre aspas. Eis a seguir alguns dos ensinos errados que estão sendo disseminados como se originassem de Betel. Esses foram trazidos à atenção do corpo governante por relatórios provenientes do campo de 14 de abril em diante. Primeiro, que Jeová não tem uma organização hoje na terra e que seu corpo governante não está sendo dirigido por Jeová. Segundo, que todos os batizados do templo de Cristo 33 era comum em diante, até o fim devem ter a esperança celestial. Todos estes devem participar dos emblemas por ocasião da comemoração, e não apenas os que professam ser do restante ungido. Terceiro, que não existe nenhum arranjo apropriado como o da classe do escravo fiel e discreto, composta pelos ungidos e por seu corpo governante, para dirigir os assuntos do povo de Jeová. Em Mateus 24:45, Jesus usou essa expressão apenas como ilustração da fidelidade dos indivíduos. Não se precisa de regras, é só seguir a Bíblia. Quarto, que não existem duas classes atualmente, a classe celestial e a terrestre, também chamada de outras ovelhas em João 10,16. Quinto, que o número 144.000 mencionado em Revelação 7:4 e 14:1 é simbólico e não é para ser entendido de modo literal. Os da grande multidão mencionada em Revelação 7:9 servem também no céu, conforme indicado no versículo 15, onde se diz que essa multidão serve dia e noite no seu templo, naos, ou conforme diz, Ka'int, na habitação divina dele. Sexto, que não estavam vivendo agora num período especial dos últimos dias, mas que os últimos dias iniciaram há 1900 anos, desde 33 era comum, conforme indicado por Pedro em Atos capítulo 2, versículo 17, quando citou o profeta João. 7. Que 1914 não é uma data estabelecida. Cristo Jesus não foi entronizado nessa ocasião, mas tem estado regendo em seu reino desde 33 era comum. Que a presença, parousia de Cristo, ainda não aconteceu, mas se dará quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mateus 24:30, no futuro. 8. Que Abraão, Davi e outros homens fiéis do passado também terão vida celestial, baseado tal entendimento em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Observações. Os pontos bíblicos acima passaram a ser aceitos por alguns e estão agora sendo passados adiante a outros como novos entendimentos. Tais pontos de vista são contrários à estrutura bíblica básica das crenças cristãs da sociedade. Também são contrários ao modelo de palavras salutares que veio a ser biblicamente aceito pelo povo de Jeová ao longo dos anos. Tais mudanças são condenadas em Provérbios 24, 21 e 22. Portanto, os ensinos mencionados acima são desvios da verdade que estão subvertendo a fé de alguns. Levando tudo em conta, é isso uma apostasia e passível de ação disciplinar por parte da congregação? Veja KS 77, página 58. Comissão do Presidente, 28/4/80. Fecha aspas. No dia 20 de maio, reuni-me com a comissão do presidente e eles tocaram para mim a fita do relatório que eles deram para o corpo governante sobre a entrevista com os membros do pessoal da redação e sobre os passos subsequentes da comissão do presidente para dar andamento ao processo da investigação e julgamento. Deram-me então 2 fitas para eu levar e escutar,
uma com a entrevista de 2 horas do casal cubano, os Godines, e a outra, mais curta, com a entrevista de uma testemunha chamada Bonelli. Fiquei sabendo aí, pela primeira vez, da existência da fita de 2 horas e que a tinha reproduzido perante o corpo governante mais de um mês antes. Achei quase um absurdo que, depois de todo o estrago provocado nas vidas das pessoas, desde quando se tocou essa fita, eles estivessem só agora persuadidos a deixar-me escutá-la, um dia antes de minha audiência na sessão plenária do corpo governante. Levei as fitas ao meu escritório e escutei as gravações. Isso me fez passar mal. Dava-se a cada coisa uma impressão tão horrível. Não tinha dúvida de que Godines estava procurando repetir as coisas conforme as havia escutado, pois eu o conhecia e os tinha sempre achado pessoas decentes. Porém, à medida que Harley Miller os conduzia no decorrer da entrevista, eu ficava a me perguntar: foram as coisas ditas a eles realmente apresentadas de maneira extrema, como aparece aqui? Eu estava efetivamente impedido de tirar isso a limpo, uma vez que a comissão do presidente já havia dado instruções quanto à formação das comissões judicativas, as quais haviam efetuado a desassociação daqueles envolvidos. No final da fita, ouvi os 3 membros da comissão do presidente expressar-se individualmente como satisfeitos por ter agora um quadro claro dos assuntos, e elogiando primeiro o casal entrevistado por sua lealdade ao passo que condenavam em seguida aqueles implicados. Isso aumentava ainda mais minha sensação de mal-estar. Como podia fazer isso sem terem sequer falado com Chris Sanches? Por que não estava ele ali? Porque René Vasquez foi de fato pego numa cilada mediante a sugestão de Harley Miller, expressa nessa mesma fita, de que Godines telefonasse para René e procurasse ver contato se ele falaria algo comprometedor. Qual era o interesse desses homens? O que buscavam? Seria ajudar sinceramente as pessoas, compreender o ponto de vista delas e trabalhar em prol de uma solução pacífica, buscar esclarecer os assuntos com o mínimo de dificuldade ou dor, por meio de conselhos bondoso, de exortação à moderação e à prudência, se era disso que eles precisavam, ou seria criar um caso contra essas pessoas? Não encontrei nada em toda a fita que indicasse outro interesse a não ser este último. Se o conteúdo dessa primeira fita era ruim, o da segunda era muito pior. Os Godines haviam expressado que lembravam de uma conversa na casa deles, e como as coisas ditas os deixaram impressionados, e como disse, creio que o fizeram de maneira muito sincera. A segunda fita estava quase que completamente cheia de boatos, mas o aspecto mais desanimador de toda a gravação eram as manifestações feitas pelos entrevistadores da sede. Bonelli era membro de uma congregação de língua espanhola próxima de René. A fita começou com Albert Schreider apresentando Bonelli como um homem que tinha sido servo ministerial, ou diácono, em 2 congregações anteriores, mas que no momento não exercia tal posição. Ele citou Bonelli como tendo dito que não estava designado como servo ministerial em sua congregação atual, devido à atitude diversa de um dos anciãos de lá, chamado Ângulo. Bonelli passou a dar então testemunho contra este mesmo ancião que, segundo ele, tinha contribuído para que ele não fosse designado como servo ministerial. Ângulo foi um dos desassociados. Disse também que depois da comemoração, a refeição noturna do Senhor, em 31 de março, ele tinha ido à casa de René Vasquez, onde viu a esposa e a mãe dele participarem dos emblemas do pão e do vinho. Bonelli acrescentou que ele participou também dos emblemas. Esta última declaração gerou comentários de surpresa por parte dos seus entrevistadores, Albert Schreider e representantes do Departamento de Serviço, Dave Oslon e Harold Jackson.
Bonelli passou a dizer com explicação, e cito aqui suas palavras exatamente como aparecem na fita: sou astuto. Ele disse que tinha ido à casa de René para obter informação sobre eles. Ele prosseguiu dizendo que tinha ouvido de outra testemunha que o ancião chamado Ângulo já tinha conseguido um prédio no qual ele e René realizariam reuniões, que eles já tinham batizado pessoas em sua nova crença. Na realidade, não havia uma só palavra de verdade nesses boatos. Os interrogadores não perguntaram onde ficava o suposto local de reuniões ou quais eram os nomes das pessoas supostamente batizadas. Nada poderia ter sido fornecido se isso tivesse sido solicitado, pois tais coisas não existiam. Mais adiante, no decorrer da fita, Bonelli teve dificuldade em expressar certa coisa e Harold Jackson, que fala espanhol, fez com que ele o dissesse em espanhol e o traduziu em seguida para o inglês. Bonelli soltou uma risada e disse: Meu inglês não é muito bom, mas a informação que estou fornecendo é boa. A voz de Dave Olson surgiu imediatamente dizendo: Sim, irmão, você nos está fornecendo exatamente o que precisamos. Continue. Quando ouvi essas palavras, foi como se caísse um peso esmagador sobre meu coração. Durante toda a entrevista, esse homem não havia dito uma só coisa que pudesse ser considerado como de ajuda. Seu objetivo era tentar ajudar as pessoas que tinham uma compreensão errada das Escrituras. Seu objetivo era apenas criar um caso judicativo, obter a evidência incriminante e condenatória. Só então podia-se dizer que estava fornecendo exatamente o que precisavam. Mas mesmo a evidência fornecida era metade boato, sem fundamento, completamente falsa, e a outra metade só podia ser considerada como significativa se alguém defendesse a ideia de que uma organização religiosa tem o direito de proibir conversas particulares com amigos pessoais sobre a Bíblia, caso essas não adiram totalmente aos ensinos da organização, como também o direito de julgar as ações guiadas pela consciência das pessoas, mesmo quando realizadas na privacidade de seus lares. No final do testemunho gravado de Bonelli, Dave Olson lhe perguntou se podia fornecer nomes de outros irmãos que poderiam dar informações similares. Bonelli tinha dito que um grande número de pessoas ouviram falar sobre as crenças apóstatas. Ele respondeu à pergunta de Oslin, dizendo que achava que conhecia um irmão em Nova Jersey que talvez pudesse dar alguma informação. Olson pediu o nome dele. Bonelli respondeu que não se lembrava, mas achava que poderia descobri-lo. Olson disse: Mas deve haver muitos outros que podem prover a informação. Bonelli disse então que achava que conhecia algumas irmãs que talvez fossem capazes de fazê-lo. Quais eram seus nomes? Isso também ele teria de averiguar. Albert Schreider expressou então agradecimento a Bonelli por sua cooperação em testemunhar e aconselhou-o a manter-se espiritualmente forte por assistir às reuniões regularmente, e acrescentou que, se Bonelli soubesse de qualquer outra informação, deveria vir até eles com tal informação. Em minha opinião, nada expressa com maior clareza a força a direção tomada em todo o processo da investigação, interrogatório e condenação final do que essa fita em particular. Posso acreditar que não haveria nada de maior ajuda para as testemunhas de Jeová em toda parte, quanto a ter uma visão equilibrada e imparcial do que aconteceu no clima predominante de como os homens ligados ao canal de Deus na sede se comportaram, do que ouvirem essa fita e a compararem com o que a organização lhe tem informado até então, ou com o que tenham ouvido por meio da tagarelice. Mas deviam ter também o direito de fazer perguntas quanto ao que foi feito,
para se verificar o depoimento deste homem, para separar os fatos dos boatos, e também o direito de perguntar por que esse tipo de depoimento foi considerado pelos homens da sede como de tanto valor exatamente o que precisavam.